Pessoal, bem-vindo pessoal a mais um vídeo aqui no canal Pinguim Apologeta. Tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus. Espero que vocês estejam bem. Se vocês estiverem ouvindo um som de chuva ou de TV aqui, que é meu sobrinho está assistindo a TV, e tá chovendo aqui, né? Aqui em Campo Mourão, Paraná. E esse vídeo vai começar uma série no canal. Eu não prometo que vou lançar em ordem, mas assim, a série vai ser sobre Jesus segundo o Evangelho de João. Esse primeiro vídeo vai ter a parte 2, não do capítulo 2, mas a parte 2 do capítulo 1 ainda. Então é um pouco confuso, é igual uma série. Mas eu vou com... O foco principal desse episódio vai ser falar sobre Jesus, o Logos, a cultura judaica e o pensamento de João. Sobre Jesus, o Verbo. Depois eu vou estar continuando, comentando. Depois de entender esse pensamento, vamos entender todo o capítulo 1, a João surgindo, o João Batista surgindo. E será um vídeo sobre isso, né? Então, vamos lá. E antes de começar esse vídeo, você mesmo, interessado em estudar a Bíblia na sua língua original, por exemplo, eu tô com o meu interlinear aqui no canal, tem um vídeo sobre esse interlinear. Eu tô usando ele para analisar mais rápido algumas palavras assim que sobre tradução. Você que tem vontade de estudar grego, estudar hebraico ou fazer exegese do texto bíblico, no link da descrição há um link do curso de exegese, cujo professor é Adolfo Eucrair. Ele é especialista no Novo Testamento e crítica textual. Se você tiver interesse, acesse o link. Eu confesso que você não vai perder nada. Eu admito que, cara, é muito bom estudar grego e as línguas originais da Bíblia. Então você que tem essa vontade, sente essa vontade divina, acesse o link, veja, não perca essa oportunidade. Então, antes de começarmos, eu gostaria de comentar, eu estou olhando aqui por causa que eu estou com o meu esboço aqui no celular. Eu fiz um esbocinho aqui no celular, porque, dizem esbocinho, gente, é comentários para a gente analisando o texto. Antes de começar, eu não gostaria de ler o capítulo propriamente do capítulo 1. Hoje será o pensamento judaico sobre João 1. Por quê? Porque João era judeu. Os escritores do Novo Testamento, da Brit Hadashai, como diz os judeus messiânicos, que também é a palavra hebraica para aliança nova, aliança renovada. Brit é aliança, Hadashai é renovada. Então, é no sentido de nova aliança. Continuando o pensamento dos escritores do Novo Testamento, é pensamento judaico. Você não pode tirar os pensamentos judaicos deles, porque são judeus, faz parte de uma cultura. E vamos lá então. Antes de começarmos, eu gostaria que vocês... Eu vou tentar colocar as referências. Eu vou editar o vídeo e vou tentar colocar as referências. A tradução que eu vou estar usando como base vai ser a NVI. E em partes vai ser a tradução do interlinear. Tá? Do interlinear majoritário. Que eu mostrei para vocês. Ó. Aqui. Mas antes, vamos lá. Vamos lá. Abre vossas Bíblias. Marcam essa passagem em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e o homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Essa tradução é a NVI. Por que eu estou usando esse texto? Vamos ver o pensamento judaico por trás, da época de Jesus, da época pós-exílio babilônico. E eu vou estar lendo o comentário do Targum. O que é um Targum? Vou ler para você. Targum são traduções, comentários em aramaico da Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, a Tanakh para os judeus, escrita compiladas em Israel e Babilônia, da época do Segundo Templo até o início da Idade Média. Ele vai comentando, utilizando para facilitar o entendimento aos judeus que não falavam hebraico como a língua mãe, e sim o aramaico. Por quê? Porque logo após na Babilônia, eles aprenderam a falar aramaico. Muitos filhos de judeus que foram por exílio babilônico começaram a aprender aramaico. Então, muitos judeus não sabiam falar a língua materna dos pais. Só sabiam falar aramaico, porque aprenderam aquilo em Babilônia. Então, o Targum é tradução e comentários do Antigo Testamento para o hebraico, que houve um período. Então, eu vou estar citando um Targum, que é o Targum de Jerusalém, que é um comentário
explicativo do texto de Gênesis 1:27, que os judeus da época do segundo templo, da época de Esdras, Neemias, na época de Jesus também, Jesus está no contexto do segundo templo, o pensamento de Jesus também é um pensamento voltado da época do segundo templo. E o comentário de Jerusalém, o comentário do Targum de Jerusalém, vai dizer: e o verbo do Senhor criou o homem à sua semelhança. A semelhança da presença do Senhor o criou. Ó, que interessante. O Targum de Jerusalém vai dizer o verbo do Senhor, ou a palavra do Senhor. Ó, vamos gravando isso. Targum, o pensamento da tradução aramaica, vai dizer que o verbo, a palavra do Senhor, criou o homem. Depois a gente vai ler um texto de João que tem tudo a ver com isso. Então qual é o pensamento aqui? O verbo, a palavra do Senhor, criou o homem. A palavra do Senhor criou o homem. Estou anotando? Agora vamos para outro texto do Antigo Testamento. E vamos ler o comentário do Targum, comentário aramaico do pensamento daquele período. Eu não estou lendo em aramaico, eu não sei, e eu peguei a tradução diretamente. Tem um aplicativo que eu gosto muito, que ela tem comentários filosóficos, tem comentário da Midrash, que são são comentários judaicos, comentário do Talmud, que é um livro de sabedoria judaica também. Eu acho que estou falando bobagem. Sim, quem sabe mais judaísmo é o Fabiano, e ele pode me corrigir aqui embaixo. Mas vamos lá. Outro texto para a gente analisar essa questão da palavra, o verbo, no pensamento judaico, para a gente entender João 1, o logos, a palavra logos é a palavra grega, que geralmente nas Bíblias traduz como verbo, a palavra, nas antigas Almeidas, traz verbo. Na NVI, a BKJ, né, da BV Books, traz a palavra, a NVT, palavra. Então, logos é isso, tá? Logos, depois eu vou ver, depois eu mostro diretamente o significado, mas vamos lá. Aqui vai dizer o texto de Gênesis agora, capítulo 15, versículo 6, diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Agora vamos ler o comentário do Targum de Jonathan, que diz assim: e ele creu no Senhor e teve fé na palavra. Olha, Abraão teve fé na palavra. Então você vai vendo que o pensamento judaico da palavra é tipo, a palavra de Deus é aquilo que faz conserto com a pessoa. E também tem o exemplo do Targum que vai falar sobre a aliança de Deus com Noé, que vai trazer sobre a palavra também. E agora a gente vai fazer uma análise de texto, tá? Vamos lá, abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. Agora sim, vamos lá. Gênesis 1, só o texto verso 1, que é o mais simples. Vamos lá, que diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio. E como João começa o seu evangelho, eu vou ler em grego, tá, para vocês, e vou traduzir diretamente. En arche en orlogos kai hologos, en pros ton feon kai feos en hologos, que seria: no princípio era, já existia, ou no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e Deus era a palavra. Traduzindo seria assim, segundo o Telinar ele vai traduzir assim: no princípio já existia o Logos, que é a palavra, e o Logos estava com Deus. Uou! A Bíblia começa no princípio. João começa com o princípio. Então, vamos analisar o seguinte. Quem é o Logos? O Logos, a Bíblia já vai declarar que ele é Jesus. No texto propriamente, diz que é Jesus, né? Vamos ler. No princípio, ele estava com Deus, o verso 2. Tudo que veio existir por meio dele, e sem ele nada que existe teria surgido. Olha, lembra daquele comentário do Targum que eu li? O verbo, a palavra, né, cria. Então Deus é Jesus, segundo o Evangelho de João, ele é o porta-voz da criação. E o Logos não tem só esse sentido. O que é o Logos? O Logos significa a palavra. E a palavra representa
toda a revelação divina de Deus. Toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento é representado pelo Logos. Já já eu vou estar lendo um comentário disso. Que o verso 4 vai dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. Amém? Agora vamos lá ler os comentários aqui, que eu achei muito interessante a gente citar para ter esse estudo. Que diz assim: a chamar Jesus de verbo, João, ou Logos, a palavra, João afirma que ele é a encarnação de toda a revelação de Deus nas Escrituras, e assim encoraja seu público judaico-cristão, marginalizado por algumas sinagogas, declarando que somente aqueles que aceitam Jesus estão honrando plenamente a lei. Por quê? Porque Jesus, esse é o comentário do autor, eu tenho outro ponto de vista, mas Jesus é a própria lei. Não sei se vocês assistem a série The Chosen. Tem um trailer que apareceu assim. O rabino falou: Jesus, a gente não pode aceitar isso que você está falando, porque é contra a lei de Moisés. E Jesus vai dizer em inglês, eu vou citar meu inglês, velho. I am a law of Moses. I am a law of Moses. Eu sou a lei de Moisés. Jesus, ele é a Torá. Ele é a palavra de Deus. Ele é toda a lei de Deus. O caráter divino da lei é transformada em homem, e esse homem é Jesus. A palavra de Deus se torna homem. Deus se vestiu de homem para salvar. O Logo se encarna. Como assim se encarna? Lembra de Moisés? Moisés construiu um tabernáculo para que a presença de Deus habitasse no meio do povo de Israel, certo? A presença de Deus no tabernáculo. Agora, vamos ler o verso 14 do capítulo 1, que diz assim: sucedeu que o verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, glória como Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero que vocês fiquem atentos no verso 14 com a palavra habitou, que é a mesma palavra que pode ser traduzido para deixa eu ler, gente, eu leio errado. Tabernaculou, no sentido em que Deus desce do céu novamente, como foi no templo com Salomão, como foi com Moisés. Deus, a glória de Deus desce, Jesus desce e ele habita conosco. E João diz que vimos sua glória. É a mesma expressão que eu achei uma comparação muito bacana, que é igual o povo de Israel no deserto vendo a glória de Deus. Aqui João está dizendo, nós, está falando de quem? Os discípulos, aqueles que caminharam com Jesus, nós vimos sua glória. Interessante que a gente analisar, João viu a glória do Filho de Deus. João viu a palavra, João viu a encarnação da Torá. João viu o próprio Deus que se vestiu de homem, habitando no meio dos homens novamente. A presença de Deus está de volta. É a mesma cena muito interessante que a gente vê no Antigo Testamento. Para vocês compararem com os textos, eu achei uma referência muito legal. Depois vocês comparem, marque aí se vocês tiverem. Isso é um estudo, tá, gente? Marca os textos de Êxodo, capítulo 33, até o capítulo 34, para comparar com João 14 e 18. Por quê? A revelação da palavra de Deus em Êxodo, a Torá, que é a lei. Já em João, a revelação da palavra de Deus. Quem é? Jesus. Jesus, a revelação da palavra de Deus. Deus revela a sua palavra novamente através do seu Filho, Jesus. Agora, Deus habita entre o povo, aquilo que eu falei do tabernáculo. Deus habita entre o seu povo no tabernáculo. Moisés suplica a Deus que continue a habitar entre eles. Agora, a palavra, o Logos, Jesus, tabernaculou no meio do povo. Ele veio para os seus não o receberam. Então, vamos ler o verso 15. Verso 17, que diz: porquanto a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora vem uma coisa interessante. Eu gosto do verso 18 porque
Muita gente pensa que Deus se revelou fisicamente. Não, Deus não apareceu para o povo. Quem apareceu, João vai declarar quem apareceu. A encarnação de Deus já aparecia antes. Mas quem apareceu para Moisés? João vai dizer: ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai, ele mesmo o revelou. Jesus revelou Deus no Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento, na aliança, na nova aliança, a aliança renovada, que Jesus renova com seu povo, ele se mostra novamente. Ó, Moisés completa a glória de Deus, que é Jesus, como eu li, e os discípulos veem a glória de Jesus. Vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. E aqui, ó, a lei é dada por meio de Moisés. A lei é dada por Moisés, como o texto que eu li. Ninguém podia ver a plenitude da glória de Deus. Ninguém podia ver a plenitude da glória de Deus, mas ele é plenamente revelado em Jesus. Ou o próprio Deus Pai não se revela plenamente, porque a sua glória é muito grande, é grandiosa. Quem revela Deus Pai é o próprio Filho, a palavra, aquele que faz aliança com seu povo. O Logos, aquele que faz aliança, aquele que é o intermediário, né? Eu acho muito interessante. Eu amo o estudo de João 1, porque é um estudo essencial para entendermos a palavra de Deus, né? E eu amo esse estudo, né? Porque Jesus é a palavra, o Logos divino, né? Ele é aquele que Deus comunica através da humanidade. Agora, Jesus subiu para o céu para interceder por nós, como vai dizer Hebreus e João, né? Porque não temos outro advogado além de Jesus, né? No sentido que Jesus perdão, tá, gente? Estou citando errado, mas o João, mesmo João que escreveu aqui, vai dizer que temos um advogado no céu, que a mesma palavra para advogado é intercessor. Então, Jesus está intercedendo por nós perante Deus. Entende? E eu acho muito isso, muito lindo isso. Porque João, se fosse pedir para mim, qual o texto principal da Bíblia na sua opinião? Um dos primeiros textos, pelo menos se pedisse dois, eu diria João 1 e João 3,16. João 1 é o próprio Deus tornando-se homem, se vestindo de homem. É porque a gente crê na Trindade, né? E Jesus propriamente se tornando homem. Deus se vestiu de homem. Para quê? Para salvar. Por que Jesus veio e morreu na cruz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu estou sendo um pouquinho adiantado? Tô, mas eu vou... A gente vai ter o um estudo sobre João 3,16 ainda, né? Porque eu não sei se é John Wesley realmente que diz isso, mas teve um que meu cunhado me disse que foi ele, foi John Wesley, tenho que corrigir. Mas parece que assim, John Wesley disse assim, que um texto que resumia toda a Bíblia é João 3,16. E eu digo, dois textos que resumem toda a palavra de Deus é João 1 e João 3. É Deus se vestindo de homem para salvar seu filho, a palavra de Deus, aquele que justificou Abraão porque ele creu. É o mesmo que justifica nós perante Deus, Pai. E esse é o meu comentário sobre João capítulo 1, a primeira parte, comentando sobre o verbo. E depois eu quero comentar o capítulo 1 completamente. João Batista aparecendo, testemunhando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cordeiros sacrificados no passado agora eram símbolos para o Cordeiro maior, o Cordeiro que vai ressuscitar, aquele que venceu a morte, né? E esse é o vídeo, tá, pessoal? E, cara, obrigado, Deus, obrigado você que assistiu esse vídeo. Porque eu falei obrigado, Deus, primeiro? Porque eu tinha feito uma oração, velho. E essa oração foi respondida. Que Deus possa abençoar grandemente vocês. Espero que esse estudo tenha sido bom para vocês. As referências que eu tirei isso foi do comentário bíblico histórico cultural. Cara, eu amo. Vocês vão ver que eu vou citar muito ele. Mas eu só fui tirá-los para me confirmar também aquilo que eu aprendi. Eu criei comentários do Targum,
que são lembro daquilo que eu falei, volto depois pro vídeo para vocês lembrarem que é Targum. Cara, é muito bom estudar a palavra de Deus. Você renova, descobre novas coisas. Como vai dizer o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Interessante que o contexto todo do Salmo 119 é glorificando a lei de Deus, a lei do Altíssimo, né? Que a gente percebe que Jesus é a própria reencarnação da lei. E esse é o meu comentário, né? Esse é o meu vídeo que eu quis gravar, um estudo. Nesses dias aí eu vou gravar um vídeo também mais explicando sobre João capítulo 1 inteiro, a aparição de João Batista e a profecia, né? Eis a voz que clama no deserto, as profecias messiânicas, né? É muito interessante, gente. A Bíblia é um livro magnífico. Se você não tem uma Bíblia, investe nisso. Se você quer estudar a Bíblia, investe. Por exemplo, o link da descrição que eu falei de estudo do grego, tem aqui. Investe no seu estudo da Bíblia. Investe, porque a Bíblia originalmente não foi escrita em português. Cara, não foi escrita em português a Bíblia, não. Foi escrita em hebraico, aramaico e grego, velho. Se você quer aprofundar, vai aprofundar mesmo. Você não só pode... Você também tem que estudar a língua original. Não somente só a língua original, mas o contexto cultural, o contexto histórico, o contexto judaico, porque os escritores são judeus. Você tem que se investir. Porque esse é um vídeo que eu estou fazendo, é uma proposta também para fazer você ser edificado pela palavra. Porque a palavra é viva e eficaz, né? A palavra de Deus sempre se renova. Tem coisas que a gente vai ler na Bíblia, a gente não entende, mas quando a gente estuda profundamente, a gente vai aprendendo. Depois, quando alguém explica mais alguma coisa, a gente vai entendendo, vai aprendendo mais. Deus vai usando cada meio. E Deus, a Bíblia, como eu disse num vídeo no meu Instagram, a Bíblia não foi escrita para nós, não foi escrita para os brasileiros, não foi escrita para os americanos, não foi escrita para os moroenses que moram em Campo Mourão, né? Não foram escritos para nós. Mas elas também têm mensagem para nós. A Bíblia foi escrita para um público-alvo daquela época. Mas também Deus decidiu preservar esse livro porque ele sabia que tem uma história de salvação, que não é só o judeu que precisa saber, não é só grego, mas toda etnia precisa saber que o meu filho veio à terra, morreu e resgatou para mim mesmo milhares e milhares de vidas, sabe? E Deus preservou o texto sagrado. Deus preservou a Bíblia, cara, foi um livro tão perseguido. Foi perseguido pra caramba. Foi queimada na Revolução Francesa. Na Rússia foi perseguida. Tem países que até adulteram a Bíblia para ganhar público. Países ditatoriais, ditaduras. E Deus decidiu, eu vou preservar esse livro. Eu vou preservar esse livro porque preciso muito saber. E também, Jesus é a maior prova que Deus fez isso, por causa que João, a gente vai chegar a esse texto, eu gosto muito do Evangelho de João. João 17 é a oração mais linda de Jesus. João registra a oração de Jesus no Getsemane. E Jesus diz, eu não rogo somente para esse, mas aqueles também que crerão por meio deles. E não só por ele. É tipo Jesus dizendo, ó Senhor, eu não rogo somente para os meus discípulos também, Pai. Eu rogo por eles também, mas também por aqueles que vão crer no futuro. Aqueles que vão crer. É tipo, fico imaginando Jesus falando, pelo Mateus que vai crer, pelo Andrezinho, pelo Adolfo e pela Aimee e pelas outras pessoas. Jesus está rogando não somente por esses, mas também aqueles que vão crer. É muito lindo, cara. Eu me lembro que eu quase chorei. Eu sou difícil para chorar, tanto por coisa espiritual, tanto por coisa de filme, essas coisas. Mas eu sinto assim bem forte no meu coração. E é uma alegria grande a gente ver Jesus rogando por nós, mesmo antes de eu nascer. Tipo, 2000 anos atrás ele dizendo, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vão crer. É tipo Jesus dizendo, não rogo somente por estes, mas por aqueles que vão nascer também. Pelo Mateus que ainda não nasceu, mas vai nascer depois de 2000 anos. Entende? E Jesus é extraordinário. Jesus é Deus. Jesus é o meu Salvador. E eu reconheço uma coisa. Diz uma letra da música que diz assim. Eu reconheço que tudo de bom de mim provém de Deus. Não no sentido de tudo pecaminoso, mas tudo de bom que é para a salvação provém de Deus. E eu reconheço que aquilo que Deus quer fazer em minha vida é bom. Mesmo que eu sofra por um momento, eu vou sofrer, mas eu sei que Deus tem um plano maior.
Se não for para mim receber uma recompensa aqui na terra, eu vou receber nos céus. Eu creio que em breve Jesus vai voltar. E sinto muito em dizer, mas não vai ser como você espera, filho. Não vai ser. Ele virá com grande glória, tudo olho o verá. Então, eu quero estar preparado para esse grande dia. E como eu teve uma oportunidade na igreja, eu cantei no 126 da harpa cristã, né? Pra quem é pentecostal conhece bem o hino. Gente, eu gravo vídeo pra tanto quem é pentecostal, como eu sou de uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus, tanto pra quem não é pentecostal. A maioria dos meus inscritos eu acho que não são pentecostais também, grande parte também é pentecostal, porque são grandes amigos, eu também sou, eu sou pentecostal, eu creio no batismo com o Espírito Santo, mas eu vou ter divergências entre o ponto de vista pentecostal às vezes, e eu confesso isso, mas o foco não é isso. Mas quando eu cantei aquele hino lá, da harpa 126, que é Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Eu não vou estar cantando esse hino, mas você está preparado? O que eu estou querendo trazer é o seguinte: você está preparado para suportar dificuldades que vier, perseguições? Sabe, eu sou sincero e falo que não, eu não estou preparado. Eu, por minha conta própria, minhas forças, eu não estou. Parece o meme da feminista lá, né? Mas não. Eu não estou. Mas, como disse Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará. Então, sabe? Gente, temos que estar preparados para o pior. Eu creio que em breve tudo isso vai passar. Todas as nossas dificuldades vão passar. O Lauri, desculpa, tá? Eu esqueci o seu nome, perdão. Se você estivesse vendo esse vídeo. Pediram para me gravar uns vídeos também sobre Apocalipse e soterologia, que é estudo da salvação, né? E eu tô com um propósito, depois dessa série João, começar a gravar uma série sobre Apocalipse. E espero que vocês sejam abençoados por esse estudo, porque o estudo de Apocalipse é um melhor estudo que podemos também realizar. Temos que estar preparados, temos que saber o futuro, sabe? Deus, obrigado por tudo, Pai. Eu gostaria de fazer uma oração, né? Eu sei que esse vídeo não é uma live, vai ficar um pouquinho comprido o vídeo, vai ficar 30 minutos, ninguém aguenta assistir mais vídeo assim, mas eu te peço, pelo amor de Deus, que fica até essa oração, e terminando a oração, se eu não continuar falando, daí você pode sair à vontade, tá? Mas eu quero orar por você, quero orar para que Deus possa me abençoar, não somente eu, mas a você que está assistindo esse vídeo, porque Deus, Ele é maravilhoso, e Deus vai agir em vossas vidas. E Fabiano, se você estiver vendo esse vídeo, um abraço. Ricardo, se você estiver vendo esse vídeo, um abraço também. Deixa eu ver quem mais eu ia mandar um abraço. O Wellington, um amigo meu. Candy. Yuri, não é o Yuri do PlayStation, mas vamos lá. E vamos lá então, gostaria de fazer uma oração para vocês. Que o Espírito de Hashem, que é o Eterno, possa estar sobre vossas vidas. Grandioso Deus que está no céu, Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a palavra revelada em formato humano, Deus se vestiu-se de homem para me salvar. Abençoe a vida dos meus inscritos e também aqueles que não são meus inscritos e estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa ungí-los mais ainda com seu Santo Espírito. O Senhor entendeu algumas coisas que eu falei e perdoe-me, Pai, os meus pecados, perdoe os pecados dos meus inscritos também. Que o Senhor possa preservar o nosso nome no livro da vida. Que podemos sair desse vídeo edificado pela Tua palavra. O Senhor é santo e exaltado sobre toda a terra. Que todos os joelhos se dobrem perante Ti e que toda língua possa confessar realmente que o Senhor é santo e salvador. Toque no coração dessa pessoa que não conhece a Jesus ainda, não conhece o Senhor, que não conhece a Tua palavra. Toque, Pai, faz ela ter vontade de saber quem é Jesus. Que ela possa continuar assistindo esse vídeo, o meu canal, para que eu possa lançar vídeo falando sobre a Tua palavra. Senhor Deus, abençoe a vida dos meus inscritos e também, como disse, não só eles. E o Senhor faça-se presente em tudo, nas minhas ações, nos meus desejos,
nas minhas vontades, na vida dos meus grandes amigos, em todos quanto eu amo. Em nome de Jesus Cristo, amém. E esse é o vídeo. Jesus, a palavra, Deus, vestiu-se de homem para salvar.